Os franceses, como informara o espia, depois de atravessarem a ponte de Viena, lançaram-se em marcha acelerada na direção de Znaim, que ficava no caminho da retirada de Kutuzov, ultrapassando em mais de 100 verstas. Chegar a Znaim antes dos franceses era a grande esperança de salvação do exército. Deixar que os franceses chegassem primeiro a Znaim significava, com toda a certeza, cobrir o exército de uma vergonha idêntica à de Ulm, ou condená-lo à morte. No entanto, era impossível que toda a massa do exército ultrapassasse os franceses. O trajeto dos franceses de Viena a Znaim era mais curto e melhor do que o trajeto dos russos de Krems a Znaim. Na noite em que recebeu a notícia, Kutuzov mandou a vanguarda de Bagration de 4.000 homens pela direita pelos montes, saindo da estrada Krems-Znaim para a estrada Viena-Znaim. Bagration teria de fazer este trajeto numa só etapa. Fazer alto de frente para Viena e de costas voltadas para Znaim e, se conseguisse lá chegar antes dos franceses, retê-los tanto tempo quanto possível. Quanto a Kutuzov, pôs-se entretanto a caminho de Znaim com toda a carga pesada. Bagration, com os seus soldados esfomeados e descalços, depois de fazer 45 verstas a eito pelas montanhas, numa noite de tempestade, desfalcada em 1/3 dos efetivos por causa dos atrasados, chegou a Hollabrunn, na estrada Viena-Znaim, algumas horas antes dos franceses que marchavam desde Viena. Kutuzov, com os seus comboios, precisava ainda de 24 horas para alcançar Znaim, pelo que, para salvar o exército, Bagration deveria, com 4.000 soldados famintos e extenuados, deter durante um dia e uma noite todo o exército inimigo em Hollabrunn, o que evidentemente era impossível. Porém, um estranho capricho do destino tornou o impossível possível. A astúcia bem-sucedida com que os franceses tinham conseguido tomar a ponte de Viena estimulou Murat a tentar enganar também Kutuzov da mesma forma. Murat, ao deparar com o frágil destacamento de Bagration na estrada de Znaim, pensou que se tratava de todo o exército de Kutuzov. Para esmagar definitivamente este exército, ficou a aguardar as suas tropas, que ainda não tinham chegado de Viena, e com este propósito propôs umas tréguas de 3 dias, sob a condição de que ambos os exércitos não alterassem as suas posições e não se movessem do lugar. Murat afirmava que estavam em curso conversações para a paz e que era por isso e para evitar um derramamento inútil de sangue que propunha tréguas. O general austríaco Nostitz, que se encontrava nos postos avançados, acreditou nas palavras do enviado de Murat e recuou, expondo ao inimigo o destacamento de Bagration. Outro enviado foi parlamentar às posições russas, anunciando a mesma notícia sobre as conversações de paz e propondo aos russos a mesma coisa, uma trégua de 3 dias. Bagration respondeu que não podia aceitar nem deixar de aceitar as tréguas e mandou a Kutuzov, por um ajudante de campo, um relatório sobre a proposta que lhe fora feita. Para Kutuzov, as tréguas eram a única maneira de ganhar tempo, de dar descanso ao extenuado destacamento de Bagration e de conseguir que os comboios e as cargas pesadas, cujos movimentos eram escondidos aos franceses, avançassem pelo menos mais uma etapa pela estrada de Znaim. A proposta de tréguas dava a única e inesperada possibilidade de salvar o exército. Mal recebeu a notícia, Kutuzov enviou de imediato ao campo inimigo o general Wintzingerode, ajudante de campo do seu quartel-general. Wintzingerode deveria não só aceitar as tréguas, mas também propor condições para a capitulação. Entretanto, Kutuzov mandou os seus ajudantes de campo que apressassem o mais possível o andamento dos comboios de todo o exército pela estrada Krems-Znaim. O faminto e extenuado destacamento de Bagration devia sozinho, camuflando este movimento dos comboios e de todo o exército, manter-se imóvel diante de um inimigo 8 vezes mais forte. As expectativas de Kutuzov confirmaram-se tanto no que respeita ao seu projeto de capitulação, que não o comprometia em nada, como lhe deu tempo para o avanço de uma parte dos comboios, partindo do princípio de que o erro de Murat devia ser descoberto muito depressa. Logo que Bonaparte, que estava em Schönbrunn, a 25 verstas de Hollabrunn, recebeu o relatório de Murat e o projeto das tréguas e da capitulação, descobriu a artimanha e escreveu a Murat a seguinte carta. Ao príncipe Murat, Schönbrunn, 25 de Brumário de 1805, às 8 horas da manhã.
É impossível encontrar os termos para lhe exprimir o meu descontentamento. O senhor apenas comanda a minha vanguarda e não tem o direito de fazer armistícios sem minha ordem. Fez-me perder os frutos de uma campanha. Quebro o armistício imediatamente e marcho contra o inimigo. Mandar-lhe-á declarar que o general que assinou esta capitulação não tinha o direito de o fazer, que apenas o imperador da Rússia tem esse direito. No entanto, no caso do imperador da Rússia ratificar a dita convenção, eu ratificá-la-ei. Mas é apenas uma manha. Ponha-se em marcha, destrua o exército russo. O senhor está em posição de capturar a sua equipa e a sua artilharia. O ajudante de campo do imperador da Rússia é reticências. Os oficiais não são nada quando não têm poderes. Este não tinha nenhum. Os austríacos deixaram-se enganar quanto à passagem da ponte de Viena. O senhor deixou-se enganar por um ajudante de campo do imperador, Napoleão. O ajudante de campo de Bonaparte galopava a toda a brida para entregar esta terrível carta a Murat. O próprio Napoleão, por não confiar nos seus generais, dirigiu-se com toda a guarda imperial para o campo de batalha, receando deixar fugir a presa, enquanto os 4.000 homens de Bagration, acendendo alegremente as fogueiras, secavam a roupa, aqueciam-se, coziam as papas pela primeira vez em 3 dias, nenhum deles desconfiando do que os esperava. 15. Cerca das 4 da tarde, tendo conseguido a autorização de Kutuzov, o príncipe Andrei chegou a Grunte e apresentou-se a Bagration. O ajudante de campo de Bonaparte ainda não chegara ao destacamento de Murat, por isso a batalha ainda não começara. Entre as tropas de Bagration ainda não se sabia nada sobre a situação geral, por isso os homens falavam da paz, embora não acreditassem na sua possibilidade. Falavam igualmente da batalha, mas também não acreditavam que estivesse próxima. Bagration, sabendo que Bolkonsky era o ajudante de campo preferido e de confiança de Kutuzov, recebeu com um agrado e uma condescendência especiais, explicando-lhe que, por certo, a batalha começaria no próprio dia ou no dia seguinte, e deu-lhe a escolher, ou ficar junto dele, Bagration, durante a batalha, ou controlar na retaguarda a ordem de retirada, o que também era muito importante. Mas hoje acho que não haverá ainda nada, disse Bagration, como para acalmar o príncipe Andrei. Se for um dos vulgares janotas do quartel-general a quem mandam para receberem uma cruzinha, poderá obter a condecoração também na retaguarda. Ora, se quiser ficar comigo, que fique. Se for um oficial corajoso, pode vir a ser útil, pensou Bagration. O príncipe Andrei, sem responder, pediu licença para passar pelas posições, para saber depois aonde deveria ir com as ordens. Um oficial de dia, bonitão e janota, com um anel de diamantes no dedo indicador, falando francês muito mal, mas com grande prazer, ofereceu-se para acompanhar o príncipe Andrei. Por todos os lados se viam oficiais encharcados, de caras tristes, parecendo perdidos à procura de qualquer coisa, e soldados que traziam da aldeia portas, bancos e pedaços das vedações. Olhe, príncipe, não podemos fazer nada com esta gente, disse o oficial de serviço apontando para os soldados. Os comandantes dão-lhes demasiada liberdade. E aqui se juntam, apontou para a tenda do vivandeiro. E daqui não saem. Ainda hoje de manhã os enxotei a todos, mas olha, a tenda está outra vez cheia. Tenho de lhes dar mais uma ensinadela. Um momento. Passemos por lá, vou comprar pão e queijo, disse o príncipe Andrei, que ainda não tivera tempo de comer. Porque não disse nada, príncipe, eu tinha-lhes servido alguma coisa. Apearam-se e entraram na tenda do vivandeiro. Vários oficiais, com as caras vermelhas e cansadas, estavam às mesinhas bebendo e comendo. Meus senhores, que se passa? Disse o oficial de dia em tom de censura, como alguém já farto de repetir sempre a mesma coisa. Não podem ausentar-se assim. O príncipe disse que não queria ninguém aqui, deu ordens nesse sentido. E o senhor capitão, dirigiu-se a um oficial de artilharia, pequeno, sujo e magro, que ao levantar-se verificou se estar descalço, tinha entregado as botas ao vivandeiro para secar, só de meias, forçando um sorriso na intenção dos ajudantes de campo. Não tem vergonha, capitão Tuchin, continuou o oficial de dia. É suposto o senhor, como artilheiro, dar o exemplo aos outros, mas está descalço. Se houver alerta, vai fazer uma linda figura sem botas. O oficial de dia sorriu. Façam o favor de voltar aos seus postos, meus senhores, todos, acrescentou autoritariamente. O príncipe Andrei sorriu involuntariamente ao olhar para o capitão Tuchin. Este, calado e sorridente, assentava no chão, ora um pé, ora o outro, e com ar de interrogação, ora olhava para o príncipe Andrei, ora olhava para o oficial de dia. Diz o soldado. Descalço dá mais jeito, disse o capitão Tuchin, sorridente e tímido, com a clara intenção de passar da sua situação desconfortável
para um tom de brincadeira. Antes de acabar, porém, sentiu que a sua brincadeira não fora aceita, embaraçou-se. Façam o favor de voltar aos seus postos, disse o oficial de dia, tentando manter o tom sério. O príncipe Andrei voltou a olhar para o pequeno artilheiro. Na sua figurinha havia algo de especial, nada militar, um pouco cômico, mas muito atraente. O oficial de dia e o príncipe Andrei montaram nos cavalos e seguiram. Ao saírem para a extrema da aldeia, passando e cruzando-se a cada passo com soldados e oficiais de todas as armas, viram à esquerda as fortificações em construção, destacando-se pelo vermelho do barro fresco recém-cavado. Vários batalhões de soldados em mangas de camisa, apesar do vento frio, afadigavam-se como formigas brancas nestas obras. Detrás do aterro, braços invisíveis atiravam pasadas de barro vermelho. Aproximaram-se das fortificações, examinaram-nas e seguiram caminho. Por trás das fortificações esbarraram com dezenas de soldados que subiam e desciam, o aterro revezando-se. Foi preciso taparem os narizes e mandarem os cavalos a trote para saírem desta atmosfera infestada. É este o prazer dos acampamentos, Sr. Príncipe, disse o oficial de dia. Subiram à colina oposta. Deste alto já se viam os franceses. O príncipe Andrei parou e pôs-se a observá-los. A nossa bateria está aqui, disse o oficial, apontando para a posição mais alta. É da responsabilidade daquele esquisitão que estava descalço. De lá vê-se tudo. Vamos, príncipe. Agradeço muito, mas agora vou sozinho, disse o príncipe Andrei, querendo ver-se livre do oficial de dia. Não se incomode, por favor. O oficial deu uma volta e o príncipe Andrei continuou sozinho. Quanto mais avançava para as posições mais próximas do inimigo, tanto mais alinhadas e animadas se lhe apresentavam as tropas. A maior desordem que tinha visto fora naquele comboio nas cercanias de Znaim, que o príncipe Andrei ultrapassara de manhã e que estava a 10 verstages das tropas francesas. Em Grunte também se sentia uma inquietação e um certo medo. Ora, quanto mais o príncipe Andrei se aproximava das linhas francesas, tanto mais seguro era o aspecto das nossas tropas. Via formaturas de soldados de capotes vestidos e o comandante a contar os efetivos com a ajuda do vago mestre, espetando o dedo no peito de cada soldado no fim da fileira de esquadra e mandando que levantasse a mão. Os soldados, espalhados por todo o espaço, carregavam com lenha e chamiços e construíam abrigos rindo e falando. Junto das fogueiras sentavam-se homens vestidos e despidos, secando as camisas e as grevas ou consertando botas e capotes. Outros amontoavam-se junto aos caldeirões e aos rancheiros. Numa das companhias, o almoço estava pronto e os soldados olhavam avidamente para os caldeirões fumegantes, esperando que o oficial, sentado num tronco ao pé do seu abrigo, provasse o rancho que o forreal lhe servia numa escudela de madeira. Noutra companhia, mais sortuda, porque nem todas tinham vodka, os soldados aglomeravam-se em torno do vago mestre, espadaúdo, que, inclinando o barril, deitava vodka nas tampas dos cantis que os soldados lhe estendiam. Portanto, era um shot. Estes, num gesto religioso, levavam as tampas à boca, emborcavam o líquido e, bochechando e limpando a boca com a manga do capote, afastavam-se com as caras mais animadas. Todos os rostos estavam tão calmos como se tudo não passasse em frente do inimigo, à espera de uma batalha em que pereceria pelo menos metade do destacamento. Mas alguns na pátria, à espera num acampamento sossegado. Depois do regimento de caçadores, entrou nas posições dos granadeiros do regimento de Kiev, composto de homens bravos, ocupados nos mesmos afazeres pacíficos. O príncipe Andrei, perto de um abrigo alto, diferente dos outros, o do comandante do regimento, encontrou a formatura de um pelotão de granadeiros, em frente do qual estava um homem de tronco nu deitado no chão. 2 soldados seguravam e outros 2 levantavam varas flexíveis e fustigavam-no pausadamente as costas. O castigado gritava num tom pouco natural. Um major gordo andava ao longo da formatura e, sem dar atenção aos gritos, dizia: é vergonhoso que um soldado roube. Um soldado tem de ser honesto, digno e corajoso. Se rouba ao próprio irmão, não tem honra. É um canalha. Mais. E ouvia-se o zunir constante dos golpes das varas e os gritos desesperados, mas fingidos. Mais, repetia o major. Um jovem oficial, com uma expressão perplexa e de sofrimento no rosto, afastou-se do castigado, lançando olhares interrogativos ao ajudante de campo que passava.